E a gente vai seguir nesse assunto a partir de agora com a professora de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Marcela Franzoni. Tudo bem, professora? Bem-vinda aqui na CNN Brasil. Uma boa tarde. Olá, Muriel. Obrigada pelo convite. Gostaria de saber a sua avaliação diante desse avanço, o acordo, então, que agora faltam pequenas movimentações, avanços mínimos agora para conseguir confirmar realmente esse acordo depois de 26 anos de discussões. E aí tem muito consumidor que pode estar olhando e telespectador está agora assistindo a gente pensando, tá, mas o que isso muda para mim? A gente pode pensar qual que vai ser o impacto para o consumidor brasileiro com esse acordo, professora? Com certeza, né? Eu acho que para os próximos meses a gente deve esperar uma diminuição no preço de alguns produtos aqui no Brasil. E é sempre importante ressaltar, Muriel, que essa diminuição de preços ela vai ser feita de maneira bastante paulatina. Então, alguns produtos eles tendem a ter uma liberalização mais rápida, né? Geralmente produtos que já têm uma tarifa mais reduzida, então eles tendem a ser liberalizados mais rapidamente, enquanto outros produtos tendem a ser liberalizados de uma maneira mais lenta, né? Então, esse prazo aí para implementação total dessa liberalização de tarifas, a gente vai sentir até na próxima década. Mas sim, do primeiro momento, né, a gente vai observar a diminuição do preço de alguns produtos aqui no mercado nacional. E eu destacaria também o aumento dos investimentos aqui no Brasil, o que pode levar ao aumento na geração de empregos e também na qualificação e na competitividade, né, da nossa economia, já que ela estará exposta a um bloco que, em certos setores, é mais competitivo do que o Brasil. Aproveito para chamar também a professora Débora Bergamasco para participar do nosso papo. Débora. Boa tarde, professora. É um prazer tê-la aqui conosco. Gostaria de avaliar, né, falando sobre o aspecto geopolítico, como a senhora avalia a criação desse maior acordo de livre comércio, né, envolvendo um mercado tão grande, tão amplo quanto esse da União Europeia e do Mercosul, nesse contexto, né, em que várias nações estão aí impelidas a explorar bastante o mercado bilateral, né, o protecionismo. Como é que a senhora vê essa dualidade? Acho que o grande incentivo para a assinatura do acordo agora, né, a formalização do acordo, é o contexto internacional. Então, já nos últimos meses, o Mercosul já tem mostrado um sinal de bastante coesão em torno da negociação do acordo, né, das tratativas que estavam para que ele fosse aprovado na União Europeia. E o grande passo para que isso fosse feito ficou, então, nas mãos da União Europeia, dos países europeus, e o principal incentivo foram os incentivos geopolíticos no campo internacional. Então, eu destacaria que o primeiro desses incentivos foi a chegada do Donald Trump, né, como vocês colocaram aí na cobertura, ou seja, é um presidente que vem causando muita tensão do ponto de vista do comércio multilateral e das regras desse sistema de governança que a gente tem dentro do próprio sistema da Organização das Nações Unidas. E, basicamente, essa adoção dessas medidas unilaterais tem mostrado a importância para os outros estados e para os outros blocos de buscarem diversificar suas relações econômicas e as suas relações comerciais. Esse movimento de diversificação, ele não é só da União Europeia, não é só do Mercosul, mas ele tem se intensificado em vários outros países. Então, acho que para o Mercosul esse acordo é importante porque talvez ele seja, vamos dizer, um novo recomeço no sentido de se abrir mais para o mercado internacional. Porque o Mercosul ele enfrenta já há bastante tempo críticas de que ele seria muito fechado, de que tem poucos acordos negociados com outros estados. Então, talvez, né, a magnitude do acordo com a União Europeia seja o grande incentivo para que a gente consiga negociar outros acordos, por exemplo, com o Canadá, com o próprio México, né, aprofundando as relações bilaterais. Então, nesse sentido, é um acordo importante também como um marco, vamos dizer assim, nessas relações comerciais com o Mercosul. E eu destacaria também a dimensão política, né? Não só a dimensão comercial, mas também a dimensão política, no sentido em que os Estados Unidos têm se provado para a União Europeia como um parceiro pouco confiável, vamos dizer assim, né? Como um parceiro muito instável. E isso faz também com que a União Europeia repense a sua posição nesse sistema internacional, que já tem perdido bastante importância, né? Por causa da ascensão da China, enfim, de outros países, da Índia. Então, que faça com que esses novos acordos sirvam também para que a União Europeia tente se reposicionar a partir de valores que são tradicionais, como o multilateralismo, né, enfim, a defesa das instituições internacionais.
Professora, eu até queria entender um pouco sobre as discussões que aconteceram na União Europeia, porque a gente viu que não foi possível fechar esse acordo no ano passado, muito porque a Itália decidiu ir para o lado da França, um lado mais protecionista, como a gente tem acompanhado historicamente por parte da França. Não à toa, a França continuou votando contrário a esse acordo, e aí o fiel da balança foi realmente a Itália, que fez o movimento oposto e aprovou, foi para o caminho da aprovação, portanto. Queria entender como é que a senhora enxerga esse cenário para esse acordo do Mercosul agora, especificamente para os países que disseram não. E claro que isso inclui a França. A gente sabe que Emmanuel Macron, por exemplo, lá na França, já está pressionado há bastante tempo. Então a tendência é de que essa pressão aumente. O que esperar com relação a esses países que foram contrários, mas que vão ter que aceitar porque não tem a maioria? Eu acho que essa pressão, né, Muriel, ela vai aumentar na União Europeia, principalmente nesses países, mas por enquanto a gente não tem nenhum sinal contundente de que ela seja efetiva ao ponto de barrar a aprovação do acordo no Parlamento Europeu. A expectativa do governo brasileiro e também dessas lideranças europeias que aprovaram o acordo é que ele seja aprovado no Parlamento e entre em vigor já em 2026. E eu acho importante destacar que o voto dos países europeus agora no Conselho, né, dos que aprovaram o acordo, eles estão embasados internamente, ou seja, né, o voto das lideranças europeias, ela conta com o apoio de várias lideranças políticas, econômicas e dos próprios congressos nacionais, para que esse acordo seja aprovado e entre em vigor nos próximos meses. Então, justamente, as lideranças, né, da comissão e também do Conselho estão apostando que essa sinergia, vamos dizer assim, entre as lideranças europeias e os seus respectivos congressos e as lideranças econômicas e políticas, ela seja o suficiente para que o acordo entre em vigor. Então, acho que, por enquanto, a gente ainda observa, né, e deve observar para os próximos meses, a balança pender favoravelmente aos países que, como a Alemanha, a Espanha, né, e a própria Itália, agora que consolidou essa mudança de posição. A expectativa é que essa mudança ela prevaleça e que o acordo entre em vigor nos próximos meses. Muito bem, nós conversamos com a professora de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Marcela Franzoni. Obrigada mais uma vez, viu, pela presença. Obrigada pelo convite. Obrigada, e obrigada, Débora, também.